Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar com você mais uma vez para mais uma videoaula das lições bíblicas da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nesta feita, lição dos adultos, a igreja em Jerusalém. Nós estamos avançando nesse trimestre maravilhoso. Quantas lições preciosas! E se você não assistiu às 6 lições anteriores, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu quero desde já agradecer você que está aqui no canal mais uma vez, e se você for novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique e você tem a oportunidade de se inscrever nesse canal, curtir os vídeos, sempre deixar aí no comentário suas opiniões, dúvidas, perguntas e observe que semanalmente nós temos as lições da EBD dos adultos, também dos juvenis, dos jovens, além das aulas de teologia e o quadro A Bíblia Não Diz. Portanto, vale a pena você se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou fazer um pedido para você. Fica nesse vídeo até o final. Se você quiser, coloque aí na velocidade 1.5 para adiantar a velocidade do vídeo, mas acompanhe esta aula até o final, pois será de grande aprendizado para todos nós. Lição 7 dos adultos. Uma igreja que não teme a perseguição. Queridos, essa lição ela está pautada no texto bíblico de Atos 5, principalmente os versículos 25 até o 32, onde existe uma perseguição religiosa, uma perseguição contra a igreja por parte dos judeus, e também Atos 12, 1 a 5, onde nós vemos uma perseguição política. Então entenda isso, e você que é professor, professora, corpo docente da EBD, leva isso para sua turma. Existe uma diferença aí. E isso sempre aconteceu na história da igreja. Tanto perseguições religiosas quanto perseguições políticas, civis. E aqui nós temos narrado essas duas perseguições. E aí eu queria chamar a sua atenção para alguns textos bíblicos. Porque não era novidade para os apóstolos o fato de que eles seriam perseguidos. Não era. Jesus advertiu-os em João 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 3,12, escreveu que, de fato, é algo inegável. Todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E aqui tem um ponto que nós precisamos deixar muito claro nessa lição. Cristãos nominais, pessoas que se dizem do mundo gospel, evangélico, olha, eu sou crente, apenas de maneira nominal, não esboçam, não mostram isso em sua vida, em seu caráter, em seu dia a dia, nos seus negócios, na sua vida familiar, entre amigos, no meio da sociedade. Quem apenas diz ser cristão pode nunca e não sofrerá nenhum tipo de perseguição. Agora, o que a Bíblia está dizendo é outra coisa. O que o apóstolo Paulo diz é que quem quer viver piedosamente, quem está vivendo o verdadeiro evangelho, sempre terá algum tipo de perseguição. Seja ela religiosa, política, civil, no nosso país, por exemplo, no nosso contexto brasileiro, ideológica. Graças a Deus, no nosso contexto brasileiro, nós pouco vemos perseguições no sentido físico, no sentido de violência, de ativismo físico.
As perseguições, os embates, eles são mais no campo filosófico, ideológico, com algumas leis, algumas ideias, algumas ideologias. Mas existem. E diante disso, a igreja já tinha convicção que passaria por isso. O apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios 4:9 que nós somos perseguidos, mas nós não seremos desamparados por Deus. E é isso que nós vamos observar e ver no ministério de Paulo, no ministério de Jesus e no ministério de Pedro, de João e dos apóstolos no livro de Atos. O que nós temos? Olha isso que tremendo, gente. Nós temos um momento de perseguição, de desânimo e um momento de alegria, sempre assim. Veja bem, o desânimo vem sobre eles porque Jesus voltou aos céus. Depois vem a alegria porque o Espírito Santo desce. Depois vem o desânimo porque eles são ridicularizados. Depois vem a alegria por conta dos fiéis, das pessoas que se convertem. Depois eles ficam desanimados porque são presos, Pedro e João aqui. Aí depois vem a alegria porque eles foram libertos por uma ação poderosa de Deus. Depois vem um desânimo, uma tristeza, porque os sacerdotes, os romanos, os judeus perseguiam eles. Depois vinha uma grande alegria, porque Deus fazia um milagre extraordinário, como libertar Pedro da prisão. Estava protegido por 16 soldados. Então, assim como Jesus disse aos apóstolos, com certeza vocês serão perseguidos, ele também disse, com certeza eu estarei convosco. Com certeza eu serei o vosso escudo, proteção, fortaleza. E quando nós olhamos para a história da igreja como um todo, alguns materiais desses que estão aqui atrás, esses dois, por exemplo, esses outros dois aqui embaixo, são vários materiais também nos cursos teológicos, materiais de história da igreja. Você vai perceber que isso aconteceu durante toda a história da igreja. Isso acontece no livro de Atos, isso acontece no período da patrística, dos primeiros pais da igreja. Depois que estabelece-se o romanismo, aqueles que não cederam às heresias que foram se infiltrando eram perseguidos. Aqueles que queriam traduzir a Bíblia para o povo foram perseguidos. Muitos foram queimados na fogueira da Inquisição, estabelecida pela igreja no Concílio de Latrão em 1215 d.C., e assim por diante. Os pré-reformadores foram queimados porque queriam pregar o evangelho e traduzir a Bíblia para o povo. Os reformadores, muitos foram mortos, foram perseguidos. No período dos avivamentos, até mesmo no estabelecimento das igrejas protestantes, históricas e pentecostais no Brasil, teve vários contextos de perseguição. Então isso não é novo. Isto não é novo. E a lição trabalha o momento em que, por inveja dos judeus, é o que o contexto bíblico de Atos 5:17 está escrito, levantando-se o sumo sacerdote, todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Ou seja, olha isso, por uma questão de inveja, irmãos, os judeus lançaram mão, atacaram os cristãos. Depois, o Herodes Agripa, primeiro de Atos 12, manda matar João, manda matar Tiago, irmão de João, manda prender Pedro, e Pedro só não morre também porque a igreja estava orando e o anjo de Deus foi lá libertar Pedro. Então perceba que são duas vias de oposição que a igreja estava sofrendo. Agora, como que a igreja enfrenta? Com coragem, com fé, com confiança em Deus, crendo que o Senhor que os chamou é poderoso para guardá-los. Crendo que, por mais que os invejosos
viessem contra eles, por mais que algumas autoridades políticas, para agradar os judeus e fazer média com o povo, viriam contra eles, eles estavam crendo que a vida deles pertencia a Cristo Jesus, o nosso Senhor. E a igreja enfrenta essas oposições porque o cristianismo, apesar de ser uma fé inclusiva, que inclui, convida todo tipo de pecador a se arrepender e fazer parte do corpo de Cristo, a fé cristã também tem um aspecto exclusivo ou excludente. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é o único caminho, verdade e vida. Logo, o cristianismo torna-se, por seus princípios, uma fé, os princípios do cristianismo o torna uma crença que às vezes causa ódio em algumas pessoas. O cristianismo é visto, diz a lição, muitas vezes como antiquado, preconceituoso, indesejado. E aqui nós não estamos falando daqueles cristãos bobos, que maltratam as pessoas, que não são cristãos verdadeiros, que desprezam as pessoas, pregam um ativismo de ódio contra as outras pessoas. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de pessoas, conforme Paulo escreve lá a Timóteo, que estão vivendo o verdadeiro cristianismo e, infelizmente, às vezes sofrem algum tipo de oposição ou de perseguição. Agora veja, esta igreja estava orando, esta igreja estava descansando em Deus, e a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para libertar Pedro e João da prisão. Isso está em Atos 5:19. Isso também está lá em Atos 12, quando Pedro é liberto. Aparece a ação angelical quando Filipe está na sua missão evangelística, em Atos 8. Também Cornélio, Atos 10. Também quando Paulo está no mar, em Atos 27. E aqui tem um ponto importante que eu quero apresentar para vocês. Leva isso para sua turma. Nós vivemos um tempo de extremos. Tem cristãos que eles praticam a angelolatria. O que é isso? Eles adoram anjos, coisa que a Bíblia condena. Quem faz culto aos anjos são mormons, não são cristãos genuínos. A Bíblia não nos manda cultuar anjos. A Bíblia diz que os anjos são ministros de Deus ao favor do povo de Deus. E nenhum ser humano tem poder de mandar, de ordenar, de chamar anjos. Quem manda, quem ordena, quem dá ordem, quem diz dar ordem para eles é o Senhor. É Deus. Então, alguns cristãos, eles veneram anjos. Eles praticam a angelolatria, uma idolatria aos anjos. Em contrapartida, lá no oposto, outro extremo, nós temos os cristãos que possuem a angelofobia. Enquanto uns adoram anjos, outros têm fobia. Não, anjo não existe. Esse negócio de anjo é só no Antigo Testamento. Deus não precisa usar anjo hoje. Irmãos, é claro que na maioria das ocasiões do Novo Testamento, Deus vai usar pessoas, como eu e você, pessoas comuns. Mas é inegável na Bíblia, nas Escrituras, que se Deus quiser, for o seu propósito, Ele pode usar os seus anjos a favor do seu povo, a favor da sua igreja. É o que acontece aqui. Pedro e João escapam milagrosamente e recebem a direção de Deus de voltar para o templo e continuar pregando, mesmo correndo o risco de serem presos novamente. Irmão Micael, e a igreja? A igreja estava orando por eles, assim como aparece em Atos 12. Então, queridos, nós precisamos, nós necessitamos
diante de contextos de lutas, de perseguições e de oposições à nossa fé cristã, orar, confiar e descansar em Deus. Porque o Senhor é quem guardou, quem vai guardar e quem sempre guardará a sua igreja. O que cabe a nós? Testemunhar com o poder do Espírito Santo, viver uma vida no centro da vontade de Deus, estar convicto da nossa fé e orar crendo que o Senhor está conosco. Todos aqueles que sofreram perseguições na Bíblia e na história da igreja, eles estavam convictos de que alguém só poderia tocá-los, tirar-lhes a vida, se estivessem prestando um serviço a Deus. Se estivessem cumprindo uma vontade que era de Deus. Então, fica para nós essa reflexão e esse aprendizado. Descansemos, confiemos no Senhor. Se você chegou até aqui, Deus abençoe você. Até a próxima aula, em nome de Jesus.